Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 9 de outubro, 28º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 28º domingo comum nos apresenta no Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ouvir, Jesus que cura aqueles 10 leprosos, aqueles homens que tiveram fé suficiente para se aproximarem de Jesus, ainda que à distância, e gritarem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Segundo a lei mosaica, aquele que estava acometido pela lepra, ele não poderia se aproximar dos demais, e caso cruzasse por algum povoado ou com algumas pessoas, o leproso deveria gritar: impuro, impuro, de modo que a lepra não fosse transmitida pelo contato físico. Aqueles homens desobedeceram à lei mosaica. Aqueles homens tiveram fé porque já tinham ouvido falar de Jesus, já escutavam os rumores de todas as curas, milagres, da pregação de Jesus. E aqueles homens romperam com o esquema antigo, se aproximaram e disseram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Irmãos e irmãs, só o fato de vencerem a dureza e a rigidez da lei já demonstra que o coração daqueles homens, mesmo antes de se encontrarem com Jesus, já havia sido inflamado pelo amor de Deus e pela fé no profeta, no Filho de Deus, no Senhor que estava ali diante dos olhos deles. Eles não se consideraram naquele momento impuros, mas se consideraram rejeitados. Rejeitados pela sociedade, rejeitados pela lei, rejeitados de modo geral por tudo aquilo que estava ao seu redor. E eles foram ao Senhor para pedir misericórdia. Jesus, no seu coração misericordioso, vai ao encontro daqueles homens. Jesus não os trata com indiferença. Jesus não deixa que aqueles homens fiquem à margem do caminho sem receberem cada um deles aquilo que pediam ao Senhor. E Jesus, num gesto de poder divino, num gesto de misericórdia profunda para conosco, seres humanos, olha para aqueles homens e diz: vão apresentar-se ao sacerdote. Segundo a lei mosaica, aquele que recebia uma cura deveria imediatamente ir ao sacerdote e apresentar-se para que o sacerdote confirmasse a cura e fizesse o ritual de purificação. Aqueles homens, imediatamente ao ouvirem o que Jesus disse, vão apresentar-se ao sacerdote, saíram correndo pelo caminho e não se deram conta de que Jesus já os havia curado. A certa distância, se perceberam curados e um deles, o samaritano, volta para agradecer ao Senhor. E diz o Evangelho que volta aos gritos de alegria, de louvor, bendizendo a Deus pela cura que havia recebido. O pano de fundo de toda essa nossa meditação, de toda a liturgia da palavra de hoje, será a gratidão. Ora, quantas coisas nós recebemos de Deus e pelas quais nós muitas vezes não agradecemos? Quantas vezes as pessoas nos fazem favores e nós deixamos passar isso como se as pessoas tivessem a obrigação de nos servir, de realizar aquilo que nós queremos. Eu acho um absurdo e fico extremamente constrangido
quando estou num ambiente público, por exemplo, um restaurante, uma cafeteria, ou até mesmo numa loja, no comércio, fazendo alguma coisa, e eu vejo pessoas do convívio, gente da igreja, que estão ali, de repente estamos comendo, o garçom vem, coloca ali um copo com refrigerante ou uma água, a pessoa continua comendo impávida, como um belo colosso, e não é capaz de dar um muito obrigado àquele que está ali servindo. Que está fazendo o seu trabalho? Sim, está fazendo o seu trabalho. Nós, naquilo que estamos pagando ali, estamos também dando a ele a oportunidade de ter o trabalho, estamos contribuindo com o seu pagamento, mas como cristãos, nós não podemos nos furtar da alegria do agradecimento. A primeira leitura que nós vamos ouvir nesse final de semana nos mostra o profeta Eliseu, que indica a Naamã, o sírio, o chefe do general da Síria, o que ele deveria fazer para ficar livre da lepra. Que ele desça ao Jordão, se banhe 7 vezes e ficará curado. Naamã, num primeiro momento, resiste, mas depois um dos seus servos disse: se o profeta lhe pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? E Naamã desce, banha-se no Jordão e a sua pele, diz a Sagrada Escritura, fica como a pele de uma criancinha. Naamã sobe imediatamente à casa de Eliseu e quer a todo custo dar um valor, um presente, alguma coisa ao profeta. E o profeta é claríssimo: não vou receber nada, o dom de Deus é gratuito. Irmão, irmã, quantas vezes nós já nos deparamos com situações de pessoas que falam em nome de Deus e cobram pelas coisas de Deus. Pessoas que usam o nome de Deus para se fazer na vida. Gente que enriquece explorando a fé dos outros. Gente que tira do outro aquele pouco que o outro tem para prazer e benefício próprio. Quantas vezes eu já cheguei em algum lugar para dar a bênção a uma casa, a um comércio, e ao final da bênção as pessoas perguntam: padre, quanto é? Nada. O que de Deus eu recebi de graça, em nome de Deus eu deverei dar. Ora, nós, quantas coisas recebemos do Senhor? Quantas bênçãos o Senhor derramou sobre a nossa vida, quantos milagres o Senhor já realizou na nossa história, e nós muitas vezes não somos capazes de agradecer ao Senhor e muito menos mostrar essa nossa gratidão partilhando com o Senhor aquilo que Ele fez em nós. Naamã, o sírio, prometeu a Eliseu: nunca mais servirei a outro Deus a não ser ao Deus de Israel, permita-me levar a terra que 2 jumentos possam carregar daqui de Israel para a Síria. Irmãos e irmãs, quantas vezes Deus nos dá tudo e nós vamos procurar outros deuses? Quantos são os que vêm à missa durante o final de semana e durante a semana estão aí em cartomantes, em centros mediúnicos, nessas coisas todas, procurando outros deuses, achando que pagando sacrifícios vão poder aí conquistar as coisas? Se conquistam as coisas com fé no Senhor. Tudo aquilo que nós quisermos e que o Senhor perceber é para nossa salvação e santificação, o Senhor nos concederá, mas somente o Senhor tem o poder de nos dar, e não esses falsos deuses que aproveitam da ingenuidade, da boa fé das pessoas e com essas pessoas que trabalham para eles, roubam o dinheiro do povo, limpam muitas famílias que tiram daquilo que é necessário para o sustento para dar a esses charlatães. Ora, nós que fomos marcados por Cristo, nós que fomos selados pelo Espírito Santo, nós não necessitamos de outros deuses a não ser o Deus que o Senhor é e sempre foi para nós. São Paulo, na segunda leitura da segunda carta a Timóteo, diz a Timóteo: olha, quando nós somos fiéis a Cristo, quando nós estamos realmente inseridos no seu amor, quando nós queremos reinar com Ele, quando nós queremos ressuscitar com Ele, nós temos que estar dispostos a sermos tratados como leprosos, como lixo. A sociedade nos rejeita, a sociedade não nos quer. Por quê? Porque a nossa lógica não é a lógica do mundo, a nossa lógica é a lógica do agradecimento, não é a lógica do ter, do receber, do buscar para si, mas é a lógica da partilha. Paulo pregou a todos e por sua pregação tornou-se prisioneiro, foi levado ao cárcere, foi morto por Cristo, mas pediu: lembre-se de Jesus Cristo, ou seja, lembre-se de tudo que o Senhor disse e fez.
O próprio Senhor no Evangelho nos diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Irmãos e irmãs, nós vivemos tempos muito difíceis, tempos em que nós cristãos somos perseguidos. Mas quando se abate a perseguição sobre nós, qual é a nossa atitude? De murmurar, reclamar, de ficar aí se lamentando? Ou a atitude paulina de agradecimento, de reconhecimento de que tudo isso faz parte do plano de Deus para a nossa salvação e a sua glória? Então hoje, eu quero te convidar a ir à casa de Deus e a primeira coisa que você vai fazer quando entrar na casa do Senhor, agradecer ao Senhor por aquilo tudo que Ele fez por ti até esse instante. Depois, você vai pedir ao Senhor que tire da sua alma e da sua vida a lepra do pecado. Porque a lepra de hoje é a lepra do pecado. A hanseníase, a lepra como nós a conhecemos, hoje ela tem cura. Hoje ela estaciona com uma medicação, não se transmite. Mas a lepra do pecado, essa continua agindo no nosso meio, na nossa alma, no nosso coração e às vezes até no nosso corpo. Pedir perdão verdadeiramente ao Senhor. Se na sua paróquia hoje você tiver a oportunidade de se confessar, vá ao confessionário. Você será purificado de tudo aquilo que o pecado causou na sua vida. E por fim, se você vai participar da Eucaristia, vai comungá-la, agradeça ao Senhor por essa oportunidade. Porque dignos, irmãos e irmãs, nós não somos, mas o Senhor permitiu que na nossa miséria a sua graça nos fizesse dignos de receber seu corpo e sangue, para o sustento da nossa vida, a cura da lepra do pecado em nós e para que nós sejamos servos bons e fiéis nesse mundo. Que Deus te abençoe e até amanhã.